Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Nós estamos estudando Atos e logo depois passaremos para outros livros bíblicos. E tudo isso para te impulsionar, te fazer crescer e fazer com que você venha florescer aonde você está. Deixa eu te perguntar, já se inscreveu no nosso canal? Já deixou o seu like, compartilhou? Se não, nos ajude a impulsionar essa mensagem. Hoje eu quero dar continuidade. Ontem nós falamos de uma rotina que vivifica. Hoje eu quero falar sobre como que nós podemos então produzir esse avivamento na nossa rotina. Eu quero destacar ainda no verso 46 a frase: eles participavam com alegria e sinceridade de coração. Avivamento, como falamos ontem, não é agenda, é um estilo de vida. É uma rotina que vai gerar um estilo de vida. E eu trouxe alguns pontos para compartilhar com você. Primeiro, avivamento é repetição, mas repetição com paixão. Olha o que o texto diz, não se esqueça, eles faziam isso com alegria e sinceridade de coração. A palavra de Deus diz que, por exemplo, Deus ama quem dá com alegria. Então, mais importante do que fazer é como você vai fazer. Mais importante do que você ler a sua palavra é como você vai ler. Mais importante do que você adorar é como você está adorando. O Senhor conhece o nosso coração. Então esse é o primeiro ponto. Avivamento é repetição com paixão. Você precisa vir todos os domingos à igreja? Precisa, porque domingo é inegociável. Mas você tem que fazer isso com alegria, com paixão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa vir para um culto aqui na PIB-BH com expectativa em relação àquilo que você vai viver. Um cafezinho aí para vocês. Vocês precisam participar da célula? Precisa, mas como? Com paixão, com alegria, naquela expectativa de ver os irmãos, de ter um momento de comunhão, de levar os seus visitantes à célula. Você precisa ter o seu discipulado semanal? Precisa, mas naquela expectativa, como é que eu vou crescer hoje? O que Deus vai falar comigo hoje? A segunda coisa que eu observo aqui é que constância constrói profundidade. Constância constrói profundidade. Quando eu leio o texto uma vez, eu entendo uma coisa, mas quando eu leio o mesmo texto 10 vezes, a profundidade daquilo que eu recebo é muito maior. Sabe como é que eu faço pregação? Eu pego um texto, aquele que Deus me dirigiu, e eu leio ele. Tem gente que faz assim, pega o texto, lê uma vez e corre para um comentário bíblico. Não, eu pego aquele texto, eu leio ele pelo menos umas 10 vezes. E a primeira vez que eu leio, eu anoto tudo que Deus me falou. E toda vez que eu leio de novo, eu vou anotando coisas que Deus vai me falando. E aí eu começo a ler frase por frase, versículo por versículo, até o ponto de começar a pensar em palavra por palavra e vou anotando. E é impressionante o que eu recebo depois de ter mergulhado e me aprofundado naquele texto. Nesse tempo em que eu estou educando os meus filhos, discipulando os meus filhos, o Noah e o Natan, um abraço aqui, papai ama muito vocês. Eu sempre falo para eles, olha, ao invés de ler muitos capítulos, começa lendo um versículo, mas se aprofundando naquele versículo, indo ao fundo. Olha só, nós já fizemos quase 30 devocionais em 2 capítulos. Quase o mês todo estudando 2 capítulos. A Bíblia é muito rica, é muito profunda. A terceira coisa que eu aprendo aqui, comunhão constante gera ambiente saudável. Comunhão constante gera relacionamento saudável. Sabe por quê? Porque quando eu vejo você uma vez, você não me conhece, eu não te conheço, eu mantenho uma aparência, você mantém a aparência, mas quando a gente permanece nessa comunhão, você vai me afinando, eu vou afinando você. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro, assim como o homem afia o homem. Eu vou começar a enxergar os seus defeitos e você os meus. E nesse processo a gente vai se afinando e a relação vai se fortalecendo. Sabe o que faz uma relação ser saudável? Não é o fato da gente não errar, mas é o fato da gente errar, pedir perdão, consertar e recomeçar. Isso é maturidade, mas isso vem de constância. Se você troca o seu amigo toda vez que ele erra, você não cresce nem ele cresce. Se você troca de relacionamentos toda vez que você falha ou alguém falha com você, você não vai crescer. O que vai fazer você desenvolver relacionamentos saudáveis é a constância na relação, é a permanência na relação. E a quarta e a última coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a alegria sustenta
a nossa vida cristã em momentos de dificuldade. Nem toda glória vem com trovão, vem no partir do pão. A alegria cristã é sobrenatural, não depende de circunstâncias, eventos externos, não, nada disso. Ela é fruto do Espírito Santo e ela me sustenta nos períodos de adversidade e de luta. Vamos recapitular? Primeiro, avivamento é repetição com paixão. Vá todos os domingos à igreja, mas com alegria. Constância constrói profundidade. Não desista da sua célula nem do seu discipulado. Comunhão gera ambiente saudável. Permita que as falhas e os erros façam você crescer e amadurecer. Essa palavra aqui fez sentido para você? Tá fazendo sentido em relação ao que você está vivendo hoje aí na sua casa? Se sim, comenta aqui. Comenta aí se Deus tem trabalhado algo na sua vida. Para mim é muito importante ler os comentários, saber como é que Deus está agindo na sua vida. Isso é muito importante e muito legal. Que Deus abençoe. Eu quero orar por você, Pai. Quero pedir ao Senhor que nos ajude para que possamos, de fato, viver uma rotina com alegria e prazer. Que nós possamos, de fato, perseverar na comunhão, desenvolver relacionamentos saudáveis, ó Pai. Nos ajuda. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.